Mas que se a gente vem para a vida adulta, isso também acontece através, né, do assédio moral, do assédio sexual, que é agressividade também acontecendo ali na sua forma mais explícita, talvez, né? Uhum. E que vai minando, né, o ser humano. Quando você fala de como ela se manifesta, né, como essa agressividade, ela pode se manifestar, ela pode ganhar também ali uma configuração que a gente chama, né, dentro da psicanálise, né, de projeção até ou de deslocamento, né, que é quando você a não saber lidar, né, no momento que você não sabe lidar com a sua agressividade e não tem consciência dela, Uhum. por isso que é importante o autoconhecimento, né? Mas à medida que você não tem consciência dela e ela é apenas uma reação àquilo que te agride de alguma forma, né? E Uhum. você reage de forma defensiva, o quanto é importante você lidar com as suas frustrações, saber lidar, porque muita da agressividade, muito da violência vem daí, né? Uhum. Do não saber, né? Da intolerância própria, né, com as frustrações, né? A gente vive num mundo, mas aqui a gente tem muitas frentes a serem conquistadas, né? Isso cada vez mais é fomentado no ser humano. Tem muita Uhum. coisa para você conquistar, tem muita coisa para você atingir, né? Você precisa ter sucesso, você precisa tem que, o famoso tem que, né? Você Sim, tem que tudo, sim. tá? Isso é impossível para o ser humano. E à medida que ele não vai alcançando, né, ele vai se tornando incapaz, se sentindo incapaz Uhum. disso, isso pode se voltar, né, para o outro na forma de agressividade, porque ele não sabe lidar com essa frustração e muitas vezes contra ele próprio, na forma de autoagressão. Uhum. No adulto, muitas vezes ele já não tem, ele já foi educado, já está aprendido, aquilo já está introjetado, aquela forma de relacionamento, tá? Que pode se dar através da repetição, pelo aprendizado, e também pode se dar através dessas outras formas de Uhum. violência e agressividade, né? Uh, mais enviesadas, né? Mais sutis até, né? A própria agressividade, ela pode acontecer pelo meio da, do ignorar, né? Da indiferença. Isso é uma agressividade gigante, É né? verdade. Dentro de uma relação onde você quer falar do que você sente, daquilo que você precisa. Porque, Márcia, sempre, sempre, diria que 99% das vezes em que você agride, entendendo aí a agressão como uma defesa, é porque você não está tendo uma necessidade sua atendida, Uhum. seja de que fundo for, tá? Uma necessidade, seja em que nível for de necessidade, ela não está sendo atendida. E eu aprendi que uma forma de eu colocar isso é através da agressividade. Ela é um impulso, é o que está rápido ali, né? Então eu reajo dessa forma, que não deixa de ser uma forma de pedir alguma coisa, muitas vezes, Uhum. tá? E aqui a gente está falando da agressividade como defesa mesmo, né? Dentro de um princípio de autopreservação mesmo, de sobrevivência psíquica até, Uhum. né? E não de uma violência intencional, aquela premeditada, né? Que daí já é, a gente está falando aí do impulso sádico mesmo, né? Daquela coisa de Crueldade. crueldade, né? Não nesse sentido, mas entendendo a agressividade como uma defesa. E quem consegue fazer isso é o adulto, né? O adulto harmonizado, ele consegue fazer essa leitura no outro, Porque né? ele vai pensar Porque ele que ele vai vai fazer uma pensar. escolha. Por quê? O adulto ele consegue entender uma reação agressiva no outro à medida em que o nível de consciência dele é um nível mais empático e que ele não toma aquela agressão como algo pessoal e Uhum. tenta entender o que está por trás ali, o que está disparando, estimulando essa agressividade. Pode ser um aprendizado, provavelmente, lá atrás. Pode ser
algo, um estímulo que essa pessoa recebeu, negativo, constrangedor, que toca em um ponto muito frágil dela, em que ela não conseguiu trabalhar ainda internamente, que traz à tona uma série de questões, né? E daí a forma que ela encontra de reagir é agredindo, tá? Então, essa leitura é que a gente pede, mas quem consegue fazer essa leitura? Que adulto consegue fazer essa leitura? Né? Um adulto que cuidou das suas questões também, né? Das suas próprias... E daí não tem como a gente não falar da importância, né? Do autoconhecimento, da própria terapia, né? No sentido de buscar conhecimento para como lidar com isso. Então, nas relações, Márcia, a gente tem duas questões, né? Tem ali aquela pessoa que é o alvo da agressão, tá? E dentro de um domínio maior desse tema consegue lidar com isso, né? De uma forma coerente, de uma forma racional, aprendida. E tem também aquela pessoa que faz a agressão, tá? E como que ela lida com isso? Como que ela pode canalizar, destinar essa agressão? Esse autoconhecimento, essa autoavaliação do que eu estou fazendo também, né, para o outro nas minhas relações que estão contribuindo para que o outro seja agressivo. Porque eu posso disparar Verdade. gatilhos no outro, né? Mesmo de forma inconsciente. Então, E como que a gente consegue chegar nesse ponto, Márcia? Né? Nas relações? Através do diálogo. Não tem como. No momento correto, como você falou, né? Muitas vezes, ali no afã, né? Da agressividade, do momento, do episódio, a melhor alternativa é... Espera aí, vamos baixar a adrenalina, cada um vai para um canto. Amanhã a gente retoma o assunto. Essa é uma tática infalível, que eu acho muitas vezes a melhor no primeiro momento. Verdade. Né? Retomar a conversa num momento posterior. Mas é essa pessoa que tem que, né, ali que vive, que está no relacionamento, que tem também, porque por mais que ela seja uma defesa do outro, na relação são sempre duas pessoas, uma alimentando a outra. Né? Os impulsos da outra, disparando impulsos na outra. Tá? Seja que tipo de relação for, né? Profissional, seja uma relação amorosa, de casamento, relação com os filhos, com amigos. Né? Então, é importante que essa pessoa também faça essa autoavaliação. Né? Porque a nossa tendência, até por entender que é um impulso, né? Alguma coisa natural da condição humana, achar que é sempre o outro. Né? O outro é agressivo. Tá, o outro é agressivo. Mas de onde vem essa agressividade do outro? Tá? Qual que é a história dele? Né? O que ele passou? A gente faz avaliações, muitas vezes, rasa do outro, nesse sentido. Né? Aquela pessoa impulsiva pra caramba, extremamente agressiva. Mas é isso, as relações... Né? São trocas, né, de interesses sadios, muitas vezes. Né? Então, você dá a condição da pessoa se situar, se reconhecer, observar como ela está agindo e como ela deve fazer para mudar isso? É isso que você faz no Exatamente. Consultório? A gente vai olhar para esse comportamento, né, esse comportamento agressivo. Ela pode estar sendo vítima de um comportamento agressivo, então, no primeiro momento, como lidar com isso no outro. E ela pode ser a própria que está, né, reagindo dessa forma nas relações, né, com um comportamento agressivo. E daí a gente vai olhar para isso no sentido de refletir sobre isso, de pensar sobre isso, de onde vem